Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução à programação de threads para dar um enfoque prático que nós vimos na aula passada. Então, nessa aula a gente vai ver alguns comandos que permitem a gente trabalhar com as threads. Bom, código-fonte básico. Toda thread, para ser executada, ela tem que ter uma função. Aqui eu chamei de função que executa a thread. Aqui dentro eu vou colocar todos os comandos que a thread vai executar. A função tem um tipo de retorno void ponteiro, ou seja, porque ela vai estar na memória, num endereço dinâmico. E ela tem um parâmetro também void asterístico. Eu costumo dizer que esse parâmetro é um parâmetro genérico. Eu posso receber do programa principal, como eu posso não receber. Por que genérico? Eu vou passar uma informação aqui e essa informação vai se transformar em void. Ou seja, pode ser um inteiro, pode ser um string, pode ser uma cadeia de caracteres, pode ser uma estrutura de dados. E aqui dentro eu converto ela para o que eu quiser. Então, meu programa principal vai ter os comandos do programa principal, né, que eu chamei de main, e mais os comandos que controlam a thread, que executam, etc. Nós vamos ver dois comandos na aula de hoje. Primeiro, como criar uma thread? A gente usa a função pthread_create. Ela tem 4 parâmetros. O primeiro parâmetro eu ponho o nome da thread, que é uma variável que eu vou definir como thread. O segundo parâmetro a gente usa sempre como null. São atributos, só que para as nossas aulas eu vou usar null. Null é a mesma coisa que vazio. Só que como eu trabalho com ponteiro, a gente, em vez de usar zero, a gente usa null. O parâmetro 3 é a função da thread, que é o nome dessa função aqui. E o quarto parâmetro é o argumento, ou seja, o que eu vou passar para essa função do programa principal para ela executar cálculos. Ela pode ter parâmetro, como pode não ter parâmetro, ou seja, eu posso não passar nada. Quando eu não passo nada, eu vou usar a palavrinha null aqui no lugar, ok? Primeira coisa. Outro comandinho que a gente vai ver é o join. O que o join faz? Espera a conclusão de uma thread. A gente vai ver o funcionamento do join no exemplo prático, tá? Bom, quais são os parâmetros dele? Parâmetro 1 e parâmetro 2. O que é 1? O próprio nome da thread. O 2, eu vou usar o null, tá? Para que é o join? Nós temos que entender que meu programa principal, ele já tem uma thread inerente a ele mesmo, que a gente não cria. Já é criado pelo processador, porque é através dela que o programa é executado. Então, se eu coloco uma thread, qualquer thread, o programa principal não vai esperar essa thread terminar a execução. Volta o comando para ela. Então, o join obriga o programa principal a esperar a thread que eu estou programando finalizar a execução para depois voltar para o programa principal. Agora, vamos programar. Bom, estou aqui no Online GBD. Eu vou configurar para C. Vou apagar esses comentários iniciais. Opa, apaguei demais. Vou apagar esses comentários iniciais. Vou apagar esse printf. Ele já está com o include stdio. Eu vou incluir o include stdlib.h, caso eu precise. E agora eu vou adicionar um outro include, o include pthread.h. Esse include é que permite as funções para se trabalhar com a thread, ok? Bom, primeiro de tudo eu vou criar uma função aqui para dizer que é a função da thread, tá? Void underline
minha thread, ou melhor, minha thread, ou vou chamar assim, função thread, pronto. E aqui eu vou pôr um void, ponteiro, e aqui um parâmetro, vou chamar de x. Pode ser qualquer variável, e eu vou abrir e fechar. Vou deixar quietinho aqui, depois eu recheio. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, criar uma variável thread. Para criar isso, a variável pthread underline t. Isso aqui é o tipo thread para criar uma variável. Aí eu vou criar minha thread. Pronto, criei a variável. Ok? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vou dar um comando para criar minha thread. O comando para criar minha thread, então, vou pôr aqui, ó, bem didático. Definição da variável thread. Depois disso, vou criar a thread. Para criar a thread, pthread underline create. Tá? Lembra, primeiro parâmetro, colocar o nome da thread. Então eu vou pôr e comercial, porque eu trabalho com ponteiros. Toda vez que eu trabalho com ponteiros eu passo parâmetros, eu uso e. Minha thread. Segundo parâmetro, nu. Terceiro parâmetro é o nome da função que executa a thread. E o quarto parâmetro é algum argumento que eu vou passar para a função. Como eu não vou passar nada, também eu coloco null. Aí aqui embaixo eu vou escrever uma mensagem. Printf. Vou dizer assim, o programa principal executou, retornou ao controle. Beleza. E aqui agora eu vou entrar com um comando de thread. Eu vou só mandar uma mensagem. Printf. Minha thread está em execução. Pronto. Só isso. Vou mandar rodar. Perceba o seguinte, que o resultado imprimiu só esse comando aqui, ou essa mensagem. Ele não imprimiu isso daqui. Por quê? Porque ele até começa a executar, mas executa e o comando volta para cá. Ele não espera essa thread terminar. Então, para isso existe o comando join, para obrigar o programa principal a esperar isso aqui terminar, certo? Então eu ponho aqui pthread join, ou melhor, aqui não, aqui pthread underline join, passo o nome da thread e o segundo parâmetro, como eu falei, null. Olha lá. Deixa eu pôr um /n aqui, para não encavalar. Vamos executar de novo. Minha thread está em execução, ele executou e voltou para o programa principal. O programa principal retomou a execução. Ok? Então esse é o nosso primeiro exemplo. Conceitos importantíssimos que nós vamos usar em todos os nossos exemplos. Lembre-se. Pthread create e pthread join. Agora vamos ao nosso segundo exemplo, certo? Eu vou manter essa estrutura e eu vou apagar isso aqui. Bom, nesse segundo exemplo, a gente vai trabalhar com várias threads. E nós vamos fazer um negócio muito mais voltado para o SO. Ou seja, a gente vai fazer as threads adormecerem, uma thread adormecer para outra executar e assim por diante. Então uma adormece, a outra
executa, aí ela adormece, uma outra executa. Então aqui eu vou colocar mais um include, que é o include uni std.h. O uni é um include que permite utilizar comandos do Unix. No caso, a gente vai usar um comando chamado sleep para fazer a thread dormir, tá? Então eu vou deixar isso aqui quietinho, vou fazer que nem o outro. Eu vou primeiro startar alguma coisa no programa principal, depois eu volto para cá. Bom, aqui nesse caso, eu vou criar 3 threads. pthread eu vou chamar de T1, T2 e T3. Cada thread vai ter um identificador, né? Então, normalmente, a gente utiliza, você vai encontrar nos livros, um negócio chamado TID, que é o que a gente chama de Thread Identificator, né? Que é um número que permite que o núcleo do sistema operacional gerencie as threads. Então eu vou criar 3 variáveis aqui. Int TID1, que é igual a 1. Então eu vou criar um TID para cada thread. Então eu vou criar aqui 1. Então eu vou mudar isso aqui para 2. Para 2. Isso aqui para 3. Isso aqui para 3. Tá? Bom, então beleza. Vamos manter assim. Bom, veja. Vou fazer o primeiro. Deixa eu só organizar aqui meu tab. Opa. Uma minha indentação para ficar organizadinho. Aqui eu vou criar a thread. Threads. Vou criar a primeira thread. pthread create e comercial, passar o nome da thread, T1, segundo parâmetro nu. A minha função continua sendo função thread. E agora eu vou passar um parâmetro. Quem que vai ser o parâmetro? Vai ser essa variável aqui, que eu vou mandar para cá. Então veja. E comercial TID1. Lembrando que o C é sensitive case. Agora eu vou mexer aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é trabalhar com isso aqui, porque quando isso vem para cá, em vez disso aqui vir inteiro, ele vai vir como um ponteiro void. Eu tenho que converter esse ponteiro void de volta para inteiro. Então eu vou criar uma variável inteiro, chamar de i. Ela vai receber um ponteiro e eu quero converter esse ponteiro, que eu não sei o que é, para um inteiro. Como eu estou trabalhando em memória, né? Como eu estou trabalhando em memória, eu tenho que usar esse ponteiro aqui. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora, essa é a parte mais complicada. Tem que entender isso. Isso aqui é uma coerção. Por exemplo, você tem um float, você quer transformar em inteiro, você põe entre parênteses. Você usa isso aqui, converte, por exemplo. Você põe int. Ó, isso aqui não tem nada a ver, só um exemplo. Int, sei lá, n. N é um float, você converteu ele para inteiro, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí na linguagem C, C++, para fazer essa revisão. Agora, vou dar um printf. Thread %d
Eu quero imprimir o nome da thread, eu vou pôr aqui um colchete, um cerquilho, né? Em execução /n. E aqui eu vou colocar quem? O i, que foi recebido pelo x. Tá? Aí eu vou dizer assim, primeira coisa, eu vou fazer essa thread dormir. Aí eu vou dizer assim, ó, thread colchete não, cerquilha, %d, foi tirar uma soneca, /n, i. Agora eu vou dar o comando para fazer a thread adormecer, sleep. O sleep funciona com milissegundos, então eu vou por 1 milissegundo. Tá? E aí, printf, vou dizer assim, a thread cerquilha %d acordou, /n. Pronto, minha função está finalizadíssima. Bom, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar as outras duas threads, como elas vão executar a mesma função. Aqui eu mudo para thread 2, patei 2, 3, 3. Agora eu tenho que dar os joins, senão não são executadas. Então vamos lá. pthread join. Então vamos lá. T1, opa, aqui eu cometi um equívoco. Aqui é T1 e aqui é T2, tá? Vírgula nu. E aqui a gente muda T3. E finalizo com aquela mensagem, que nem do primeiro exemplo, printf, o programa principal retomou o controle. /n. Vamos rodar. Opa, tem um errinho. Eu já sei o errinho onde é. Porque tá grudando. Vou dar um espaço aqui. Na linha 12. Ah, aqui. Eu esqueci de colocar o i. Não é o espaço, não tem nada a ver. Pronto. Linha 17. Aqui, ó. Underline T. Esqueci. Às vezes a gente esquece, né? Pronto. Olha lá. Olha que interessante. Thread 1 em execução. Thread 2 dormindo. Foi tirar a soneca. Thread 2 em execução. Thread 3. Olha só. A thread 3 tirou a soneca. Beleza. Tá sequencial. Olha agora. A thread 3 acordou antes da thread 1. Cada vez que você executa, você vai ter um resultado. E tudo depende do seu processador e como está o seu computador naquele momento. Tá? E quanto trabalho uma thread dá para outra. Por quê? Quem define quem vai ser executado, apesar de estar numa sequência, é o sistema operacional. Porque cada thread vai buscar um núcleo do processador, ou seja, uma UCP do processador, para ser executada. Ok? Então, olha lá. Olha aqui, já mudou.
a sequência da thread, quando a thread volta à execução, muda, né? Vai mudar, nunca vai sair certinho. Cada computador, cada execução que você der, vai dar diferente, não vai dar igual a minha, ok? Então aí está um exemplo de thread, né? Fizemos três threads, estamos executando. Fizemos um sleep. Esse sleep aqui é possível porque eu chamei essa função, tá? Ok? E vamos a mais um exemplo. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Agora, nesse exemplo, eu não vou precisar desse sleep. Ou vou precisar, vou deixar esse cara aqui. Nesse exemplo, diferente dos outros, eu vou usar duas funções. Função thread 1 e função thread 2. Ou seja, a thread 1, eu vou criar duas threads. A thread 1 vai executar isso daqui e a thread 2 vai executar isso daqui, tá? Então eu vou criar aqui, vou deixar esse printf, pthread, underline t para criar variável, t1 e t2. Ok? Muito bem. Bom, eu já vou criar meus creates, pthread underline create t1 no. Esse cara vai executar a função thread 1. Não vou passar parâmetro, então posso pôr null aqui. Pthread 2 é a mesma coisa. Eu vou copiar. Pthread create thread 2 função thread 2. Eu já vou pôr os joins. Pthread underline join t1 e null. Pthread join t2 e null. Ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos implementar as duas funções. Lembre-se que T1 será executada aqui e T2 vai ser executada aqui. Ok? Mas na verdade eu vou usar quase a mesma implementação. Então vamos pôr aqui, ó. Printf thread 1 em execução. Vou mandar outra mensagem dizendo que ela vai tirar uma soneca. Vou dormir, por exemplo. E aí eu dou um sleep. Nesse caso eu vou dar um sleep 2. Lembre-se que o sleep é em milissegundos, né? Se eu quero 1 segundo, então eu tenho que colocar 1000, tá? Mas não vem o caso. Printf, vamos falar que ela acordou. Thread 1 acordou. Perfeito, tá aí. A thread 2 é a mesma coisa, só que eu vou mudar aqui, ó. Vamos mudar aqui para 2. Aqui em vez de 2, põe 1. Tá? E aqui eu vou pôr 2. Depois que você executar,
aí na sua casa, você pode mudar esses valores e para testar o que acontece, tá? Então o que vai acontecer? Como o tempo de sleep da thread 1 é maior, muito provavelmente a thread 2, né, vai voltar mais cedo, né? Legal é fazer com vários, tá? Então vamos lá. Deixa eu só tirar a pontuação, porque senão eu esqueci de coloquei. Não, aqui fica, ele fica truncando. Pronto, fica melhor assim. Olha, ó, thread 1 execução, vou dormir. Opa, o barra N aqui. Deixa eu pôr um barra N aqui. Um barra N aqui, fica melhor de visualizar. Ó, deixa eu subir isso aqui. Olha lá. Thread 1 em execução, vou dormir. Thread 2 em execução, vou dormir. Só que a thread 2 acordou antes da thread 1. Por quê? Porque o tempo da thread 1 é maior que da thread 2. Né? Isso aí varia. Por exemplo, eu poderia pôr aqui, ó, 3 e pôr 1 aqui. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só o que acontece. Claro que você já está vendo que a thread 1 vai acordar mais cedo. Olha lá. As duas foram dormir. Só que a thread 1 acordou antes da thread 2. Por quê? Porque o tempo, né, da thread 2 é maior. Agora, né? Então, é como a gente fizesse aquele ciclo de vida do processo. Foi dormir, acordou. Foi dormir, acordou. Né? Só para a gente fechar, eu vou criar uma thread 3 aqui para a gente ver o que acontece. Olha lá. Eu vou copiar mais um cara aqui. Aqui eu tenho que pôr 3. Aqui eu tenho que pôr 3. Vou copiar mais um cara aqui. Aqui vou pôr 3. E eu vou criar uma função para thread 3. Thread 3. Mudar isso aqui. Mudar isso aqui. Eu não vou pôr sleep, tá? Não vou pôr sleep. Sem sleep. Vou pôr aqui. Não vou dormir. E aqui esse cara não tem razão de ser. Eu vou pôr sim. Thread 3 terminou. Só para a gente ter parâmetro. Aí aqui eu vou pôr 2 e vamos pôr 1, né? Que nem o exemplo original. Olha o que acontece. Thread 1 em execução, thread 1 dormiu, thread 2 em execução, thread 1 dormiu, thread 3 em execução, não dormiu, terminou. Aí voltou a 1, voltou a 2. Você vê que a thread 3 termina antes das outras. Por quê? Porque ela não dorme, né? Ela não fica suspensa. Ó, claro que se você for executar várias vezes, ó, você tem resultados diferentes. Claro que sempre a thread 3 vai terminar primeiro porque ela não se paralisa. Mas ó, thread 1 acordou, thread 2 acordou, né? Agora aqui, ó. Por que sempre acontece isso? Porque o tempo da thread 2, da thread 3, aliás, da thread 2 é maior que da thread 1. Agora, se eu pôr o mesmo tempo, olha um outro resultado. Ó, 1 e o 2 acordou. Se eu executar de novo, né? Então sempre vai estar, temos isso, né? Sempre a thread 3 vai ganhar. Por quê? Porque ela não dorme, né? Agora, se eu tivesse dormido, eu teria um outro resultado. Então, essa é a nossa aula de thread. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários, tá?
Se você gostou dessa aula de programação de threads, eu tenho um exemplo de, por exemplo, pegar um cálculo e dividir ele em várias threads. Se você se interessar, eu posso disponibilizar também essa aula. Se você gostou, comenta aí se você queria aprender mais sobre threads, sobre pthreads, tá bom? E aí a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!